igreja fique de pé, por favor. Gostaria de pedir que a igreja ficasse de pé, em reverência à palavra de Deus nesse momento. E a igreja abriu-se comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrito por Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 40. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Agora eu leio o verso 42 e gostaria que a igreja repetisse logo em seguida. Eu leio e a igreja em seguida repete, amém? A igreja está de acordo? Diga amém. Amém. Vamos lá. Verso de número 42. Porque vamos lá, mais forte. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Amém? Vamos orar para que Deus fale com a igreja nesta noite, porque é Ele que tem que aparecer nessa noite, tem que falar ao Espírito Santo de Deus essa noite. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta palavra gloriosa, Senhor. Senhor, que o Senhor fale com cada um que chegou aqui esta noite, porque eu tenho certeza, Senhor, que quem chegou aqui esta noite não veio, Senhor, ouvir sabedoria do homem, nem ouvir, Senhor, diplomacia do homem, Senhor. Nós todos queremos ouvir a Tua palavra, a voz do Espírito Santo, falando aos nossos corações nessa noite. Que nessa noite o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer ânimo, que o Senhor venha trazer perdão, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha trazer salvação, porque nessa noite nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Deus, não para a minha glória, mas para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. A igreja diga amém. Jairo, ele era um homem bastante feliz, porque ele era um dos homens que ministravam na sinagoga, ele era um dos chefes da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga. Jairo, ele era versado em toda a lei dos profetas, em toda a Torá. Jairo, ele sempre sonhou em fazer a obra de Deus. Seu maior desejo era fazer a obra de Deus, ensinar o povo. Jairo, essa era a sua rotina. Ele se levantava, colocava a sua roupa sacerdotal e ia ensinar o povo em Cafarnaum. De lá ele se retirava quando terminava a ministração, acabava a celebração. Jairo, ele ia para a sua casa, ele ficava com a sua família, e ele brincava com a sua filha, que tinha quase 12 anos, ela tinha 11 anos e meio. E Jairo, ele amava muito aquela menina, porque ela era a sua única filha. Ele amava aquela menina como a sua vida. E ele fazia o possível para que nada lhe faltasse. Aquela jovenzinha era muito amada por Jairo. E a sua esposa também. Jairo, ele amava a sua mulher, ele amava a sua esposa. Estava sempre presente com a sua família. Apesar de ter o seu encargo, os seus compromissos sacerdotais, ele fazia o possível para dedicar tempo à sua família. Porque a família é sagrada, você sabe muito bem, já naquela época, nos primórdios,
a instituição da família, o passar tempo com a família era algo divinamente sagrado. E Jairo fazia o possível para estar com a sua família, para dedicar tempo à sua família, para prover para o seu lar. Sempre que Jairo chegava da sinagoga, ele ia, abraçava a sua filha, aquela menina linda, maravilhosa, e a sua mãe dizia: olha, o papai chegou, o papai acabou de chegar na sinagoga. E aquela menina, ela ia em direção a Jairo e o abraçava com toda alegria. Essa era a rotina de Jairo. Jairo passava o resto do dia brincando com a sua filha, prestando atenção à sua mulher. Mas chega um dia que aquela menina ela começa a adoecer inexplicavelmente. No começo parecia que era simplesmente uma virose, uma gripe qualquer. E você sabe que a medicina nos dias de Jesus era bastante precária, né? As pessoas se curavam de forma natural, com ervas, com unguento. Tudo era, a medicina era basicamente da natureza, tudo era extraído da natureza. Não havia química para se fazer compostos químicos, nem havia laboratório para se fazer remédios. Então tudo era de maneira bastante caseira. Até os médicos não tinham muito conhecimento em determinadas doenças. E eles levaram, como todo pai, como toda mãe, levaram aquela menina para o médico. O médico deu o diagnóstico, né? É uma gripe comum, uma virose normal. E ele receitou algumas ervas, né? Para que aquela menina fizesse um chá. E aquela menina tomou os remédios que o médico prescreveu, foi ingerindo as ervas, né? Mas parece que não melhorava. Passavam-se as semanas, a menina continuava da mesma forma. E pior, com o passar das semanas, o quadro dela se agravava cada vez mais. A menina tossia a todo instante. Sempre estava tossindo, sempre estava com febre muito alta. O grau da febre dela foi aumentando com o passar das semanas. Aí Jairo resolve levar a filha para outro médico, dessa vez um mais renomado do que o primeiro. E ele deu o diagnóstico à filha de Jairo, passou lá: não, isso deve ser uma virose, isso deve passar por mais algumas semanas. Prescreveu novamente outras ervas medicinais, e novamente a menina não melhorava, piorava o quadro da filha de Jairo, ao ponto de que aquela menina, diz a palavra de Deus, ficar moribunda, expressão que significa que a menina ficou enferma sem poder andar, ficou de cama, com a febre muito forte, já não estava nem comendo direito. E o Jairo, ele tirava dos seus recursos, pagava os melhores médicos, e ela não estava nem indo mais aos consultórios. Jairo chamava os médicos para a sua casa para eles examinarem a sua filha. Muitas vezes a consulta no lar era até mais cara, né? A gente sabe disso. Os médicos iam lá, examinavam a menina e davam o mesmo diagnóstico. Era uma febre que nenhum médico jamais tinha visto. Um deles, quem sabe, pode ter virado para o Jairo e ter aberto o jogo e dizer: olha, senhor Jairo, em todos os meus anos de médico, de medicina, eu nunca vi uma febre, um caso como esse da sua filha. Eu nunca vi. Em todos os meus anos e em tudo que eu estudo sobre doenças, né? Sobre viroses, eu nunca vi um caso como este. Porque a gente receita o remédio, a gente passa os medicamentos, sua filha ingere as ervas e ela não obtém melhora. Aí chegou o ponto da coisa virar para o lado espiritual. Jairo agora não passa só a buscar médicos, ele agora vai e pede para Deus curar a sua filha. Ele começa a fazer campanha, ele vai na sinagoga, ele dirige o culto e está bastante preocupado, com seu coração bastante
pessoal, eu quero estender um clamor aqui pela minha filha aqui. Ele contava o testemunho, ela não anda, ela está com uma febre incurável, já tentamos de tudo, já consultamos os melhores médicos e a situação dela não melhora, só piora. E ele começou a orar, a esposa dele em casa ficava cuidando da menina e também orava, a cabeceira da cama, orava pela sua filha. Minha filha, vamos orar aqui para que o Senhor, nosso Deus, nos cure. Você veja que a casa de Jairo, onde reinava a felicidade, reinava a paz, reinava a prosperidade, agora quem reina é o medo, é a doença, é o pânico, é a ansiedade. E Jairo começa a se desesperar. Ele recebe diversos conselhos de membros de sinagoga, colegas de profissão, da sinagoga, para que, vai para o médico, e ele estava cansado de ir atrás de médicos competentes para entender o caso da sua filha e repassar os seus remédios. Ele estava cansado. Até que chega um dia em que uma pessoa, ela olha para Jairo e diz o seguinte: Jairo, eu sei que você não vai gostar muito disso do que eu vou te dizer, mas tem um homem aí, tem um novo profeta, tem um novo homem em Israel que está fazendo curas, sabe? E ele não é um curandeiro qualquer. Eu já testemunhei curas divinas, eu já vi paralíticos que não andavam começarem a andar, cegos de nascença que nunca viram nada nem ninguém enxergarem. Eu já vi pessoas inclusive perturbados, endemoniados, irem ao encontro desse homem como funcionados por espíritos malignos e serem libertos. E Jairo olha para aquela pessoa que está lhe dando esse conselho e diz: quem é esse homem? Esse homem, ele se chama Jesus. Jesus de Nazaré. Ele está revolucionando Israel com uma nova doutrina. Ele realmente tem poder, ele realmente tem prodígio. Jairo, pega a tua filha, ou vai ao encontro desse Jesus, fala com Jesus para que Jesus cure a tua filha. Glória a Deus. E na mesma hora, o preconceito invade o coração de Jairo. Sabe por quê? Porque Jairo, todos os dias, presbítero Lucas, Jairo, ele recomendava para a própria população de Cafarnaum: olha, não procurem esse Jesus. Esse Jesus era um mentiroso. Esse Jesus era um embusteiro, ele era um enganador. Esse Jesus, ele se diz que é filho de Deus, mas não é nada, ele é um blefe. O templo em Jerusalém recomenda que quem for atrás de Jesus, que quem confessar que Jesus é o filho de Deus, seja expulso da sinagoga. Jairo estava cansado de tecer comentários ácidos e críticos à pessoa de Jesus Cristo. E ele ignora: não vou buscar Jesus, não. Eu vou buscar o Deus de Moisés. Eu vou buscar o Deus que abriu o mar vermelho. Deus, ele diz que ele é o Senhor da cura, que ele leva todas as nossas enfermidades, que ele é o Senhor que te sara. Jairo lia muito essa passagem, que Deus é o Senhor que te sara. Aleluia. E ele ficou alimentando o seu ego e não se rendeu àquele conselho. E o quadro da sua filha só ia piorando. Ele chegava em casa e perguntava à mulher: ela melhorou? Não melhorou, ela piorou ainda mais. Aí ele ia para a sinagoga, fazia campanha, orava, pedia para o povo orar, colocava o nome da sua filha nas orações de todo o povo, e a menina não melhorava, o seu quadro só piorava. Até que chega um dia que a esposa de Jairo pede para Jairo: não custa tentar, vai atrás desse Jesus, busca esse Jesus.
sabe, realmente Ele seja a última solução, a última opção para causar um milagre, porque agora só um milagre, a medicina nos desenganou, a gente ora, a gente busca, a gente pede a Deus e Deus não nos atende, vai atrás de Jesus. Mas será que Jairo está disposto a sacrificar o seu orgulho, o seu cargo, inclusive que se fosse descoberto que ele fosse atrás de Jesus, ele poderia ser expulso e perder os seus privilégios na sinagoga? Será que Jairo vai ceder? Olha o que diz o versículo de número 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ele era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, sinal de humilhação. Porque para Jairo agora não importava a sua condição social ou financeira. Para Jairo não importava a sua posição na sinagoga. Jairo agora chegou ao ponto da coisa dele ter de sacrificar o seu orgulho, a sua posição, o seu cargo, para obter a cura da sua filha. E muitas vezes, para conseguirmos as bênçãos de Deus, nós vamos ter que sacrificar um pouco do nosso alter ego. A gente muitas vezes vai ter que sacrificar o nosso tempo. A gente muitas vezes vai ter que sacrificar o nosso orgulho, presbítero Lucas. Porque para receber um milagre, tem que se humilhar diante da presença de Deus. Você, para conseguir a bênção, tem que pedir, tem que se humilhar. Ah, mas eu sou um doutor, eu sou um diplomata, eu sou uma pessoa formada. Ah, eu não posso me humilhar, eu não posso ir para o culto de oração com mocidade, porque só tem 3 crentes lá na igreja. Ah, eu não posso ir para um ciclo de oração, porque é muito tempo, eu estou cansado, eu trabalho muito. Você muitas vezes, para conseguir a bênção de Deus, vai ter que sacrificar o seu ego, vai ter que se prostrar, vai ter que se humilhar e vai ter que rogar para que Jesus te entregue a vitória. O segredo para receber a bênção está na humilhação, na prostração. Tem muita gente do nosso meio que não quer. Tem muita gente do nosso meio que gosta de pedir, mas não gosta de fazer. Irmã Tamires, leve meu nome lá e me apresente no ciclo de oração. Irmã Rosa, leve meu nome lá para a igreja, me apresente na igreja. Eu estou precisando, mas a pessoa nunca sacrifica o seu tempo para buscar Deus. A pessoa não jejuma, a pessoa não ora, a pessoa não lê a palavra, não sacrifica, não se humilha. Só quer estar nos grandes congressos. A pessoa quer um milagre e vai buscar nos grandes congressos, nos grandes encontros, nas grandes catedrais, nas grandes igrejas, quando na verdade muitas vezes a resposta está nesse culto aqui tão simples. Pessoas orgulhosas. O mal da nossa geração é o ego. Deus desse século é o ego do ser humano. Por que você acha que tem muita gente que não aceita Jesus? Por que você acha que tem muita gente que não quer se render à graça, se render aos pés do Senhor? Ah, eu vou ter que deixar de andar com os mini shorts, eu vou ter que deixar de beber a minha cerveja, eu vou ter que abandonar o cigarro, ou eu vou ter que me desfazer daquela imagem que está lá na minha casa, ou eu vou ter que parar com o baralho, ou eu vou ter que parar com a jogatina, eu vou ter que parar de olhar para a mulher dos outros. O ego vai levar muita gente para o inferno, e o ego vai deixar muito crente frustrado, porque não busca, não se humilha. Mas veja o que diz em 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 6. Vamos avançar aqui. As horas não respeitam ninguém, né? Só Deus é o Senhor do tempo, eu sou não. 1 Pedro 5, no versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, diga humilhai-vos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Não é para se humilhar ao pastor Josenildo, não é para se humilhar ao presbítero Lucas, não é para se humilhar ao auxiliar Iago, não. Você tem que se humilhar diante de Deus. Porque a gente às vezes chama a pessoa, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar, os dias são maus, vamos buscar, não vou lá, não vou lá, não estou com tempo, eu não quero, não sinto vontade.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O segredo para a exaltação, o segredo para conquistar as bênçãos, o segredo para sair dessa crise, o segredo para sair dessa doença, o segredo para sair desse problema que assola a tua família, a tua casa, está na humilhação a Deus. Se humilhe, se rebaixe, prostre-se diante do Senhor, e eu te garanto que o Senhor, meu Deus, Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se humilhe diante de Deus, não peça, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de pedir a Deus. Se humilhe, ore, se rebaixe diante da potente mão de Deus, e eu te garanto que o Deus Todo-Poderoso vai te entregar a vitória. O segredo é a humilhação. O segredo é se humilhar na presença de Deus. E Jairo se humilha, porque um judeu jamais se prostraria diante de outro homem. Você sabia? Por que Mardoqueu foi tão odiado por Amã? Porque sempre que Amã passava, ele dizia: inclinem-se, e se me reverenciem. Mardoqueu nunca se abaixava. Um judeu, ele não se abaixa para outro homem. Se Jairo fosse flagrado, se prostrando diante de Jesus, Jesus que é o próprio Deus, mas estava em carne e osso, ele seria apedrejado e expulso, teria seu cargo caçado na sinagoga. Mas ele entende que para conseguir a bênção, para ser atendido por Jesus, ele precisa se humilhar. E rogava-lhe, diz a palavra, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque Jairo, imagina só você viver, passar a vida toda levita Tamires, criticando uma pessoa. Levita Tamires não canta bem, a levita Tamires só quer aparecer, a levita Tamires é isso e aquilo. Aí eu chego em determinado momento, preciso da levita Tamires, teria que me humilhar. Não era isso que Jairo fez. Jairo passou a vida criticando, falando mal de Jesus, dizendo que Jesus era um enganador, dizendo que Jesus era blasfemador. Passava induzindo as pessoas para não irem seguirem Jesus, e agora vai ter que se humilhar diante de Jesus. Ele tem que rogar diante de Jesus. Ele roga: Jesus, eu falei um monte de coisas a seu respeito. Jesus, eu falei tantas coisas erradas a seu respeito. Eu não me conhecia, eu prejulgava. Se Jesus fosse uma pessoa rancorosa, Jesus ia dizer: não, fora da minha presença, não vou te atender. Você viveu falando mal de mim, você viveu espalhando fake news a meu respeito. Dá um fora, Jairo, eu não vou te atender, não vou te atender coisa nenhuma. Mas a gente vê que Jesus não tem o nosso coração. Quem sabe eu faria isso, você faria isso, mas Jesus não. Porque ele estava se humilhando, ele estava rogando, pedindo a Deus para que Jesus lhe atendesse. Ele rogava que entrasse em sua casa, a casa que dantes era um lar de alegria, de união familiar, agora estava tomada pela dor e pelo sofrimento, pela tristeza, pela ansiedade, pela doença. Muitas vezes é assim: você vem para a casa de Deus, está na presença do Senhor, busca o Senhor, serve ao Senhor, mas quando tu chega na tua casa, parece que é uma zona de guerra. É um filho drogado, é um marido blasfemo, ou é um familiar que te xinga, que te humilha, que te distrata por ser crente, ou às vezes é no teu emprego, no teu trabalho, a panelinha lá fica inventando falso a teu respeito, critica você por você ser cristão, porque você não participa das coisas mundanas que eles participam. Te cortam de eventos, te cortam de confraternizações, simplesmente porque você é cristão. Muitas vezes é o teu emprego que é uma crise, ou é a tua casa que é uma tribulação, a tua casa que era um lar de alegria, de paz, agora de tristeza. É um filho viciado em drogas, é uma filha que não te escuta, é um filho que não quer vir para a igreja. Você se preocupa, você se lamuria, você vem para a igreja, você apresenta, faz campanha, apresenta o nome da tua família, mas a tua casa você não aguenta, pela misericórdia. Deus tem te dado força, mas eu quero te dizer uma coisa: que quando o mestre entrar na tua casa, ele vai mudar o quadro da tua casa, ele vai mudar a história da tua família. Levanta a mão para receber, porque esse é profeta e está vindo de Deus. Deus vai mudar a história da tua casa.
Ele tinha uma filha, versículo de número 42, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Imagina a dor de Jairo. Tanta condição financeira, podia pagar os melhores médicos, podia dar educação de qualidade à sua filha, poderia prover a sua casa, mas ele se vê frustrado, porque diante dessa adversidade, ele não pode fazer nada pela sua filha. Imagina a dor daquele pai. Você que é mãe, você que é pai, que tem um instinto genuíno de pai e mãe, porque tem muito pai e mãe aí, sua graça. Mas você que é uma boa mãe, um bom pai, imagine você querer ajudar o seu filho e não ver condições humanas nem financeiras de poder ajudar o seu filho. Você vê o seu filho morrer na língua, sofrendo, padecendo, e você não pode fazer nada, porque o teu dinheiro não pode salvar ele, a tua posição não pode salvar ele. Só há uma opção: é você se humilhar diante de Jesus, é você se prostrar diante dele, é você rogar a ele com fé. E eu te garanto que Jesus, ele vai entrar na tua casa, Jesus vai restituir a paz na tua família, Jesus vai abençoar os teus, Jesus vai abençoar teu casamento, vai abençoar os teus filhos, vai abençoar os teus negócios. Jesus nesta noite está entrando com urgência na tua casa, está indo lá fazendo coisas que você não pode fazer. O mestre vai lá e faz do capricho, porque você é servo e serva de Deus. Aleluia. Aí no meio da mesma passagem, já quero terminar, tinha uma mulher, ela estava padecendo também, 12 anos, não sei como, porque durante 12 anos você perder muito sangue constantemente, dia e noite, não sei como você sobreviveu. A mulher ela estava anêmica, fraca, debilitada, 12 anos sangrando sem parar, sua menstruação não parava. Se as irmãs já acham ruim o período da menstruação, imagina durante 12 anos sem parar. Ainda por cima, depois que perdeu tudo, gastou tudo com os médicos, enganada pela medicina, ela ainda era imunda. Ela não podia visitar os parentes, ela não podia habitar no meio do povo, foi excluída, porque a lei de Moisés disse que era imunda. A pessoa que tinha um sangramento que não parasse, ela era imunda. O leproso, ele era imundo, ele era expulso do arraial. Além disso tudo, o preconceito das pessoas. Imunda, não chega perto dela que ela é imunda. Imagine a crise psicológica daquela mulher e física. Mas aí ela ouve falar de Jesus. Eu não vou contar os detalhes, os irmãos já conhecem a passagem. Ela vai e toca no manto de Jesus. Ela vê que tem uma multidão, é inalcançável, mas ela vai lá e toca no manto de Jesus. Instantaneamente é curada. Jesus, ele, na sua essência divina, por mais que ele estava de costas, ele sabia, pela visão dele, a visão diária que ele tinha, ele sabia que aquela mulher queria ser curada e estava seguindo ele. Ele viu tudo. Ele viu e permitiu a cura. Ela tocou pela fé no manto de Jesus e no mesmo instante o seu sangramento parou, foi sarado a sua enfermidade. E Jesus ele constrange, ele vira para trás e diz: quem é que me tocou? Aí o Pedro, que era uma língua solta dos discípulos, ele olha para Jesus e diz: mestre, está todo mundo te tocando. Está todo mundo tocando, esbarrando no Senhor. Como é que o Senhor diz: quem é que me tocou? Jesus diz: alguém me tocou. Ele frisa: alguém me tocou. Ou seja, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou na intenção de ser curado. Alguém me tocou com fé. Porque tem muita gente, todo mundo quer tocar em Jesus, meus irmãos. Todo mundo quer tocar. Jesus, eu quero que o Senhor toque na minha família. Eu quero que o Senhor toque na minha área financeira. Eu quero que o Senhor toque na minha enfermidade. Mas tocar com fé é diferente. Nesta noite, toque pela fé em Jesus. Toque pela fé em Jesus e eu garanto que o seu problema vai ser
Jesus ele fala, no versículo de número 49, já vou terminar a mensagem, diz o seguinte: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Aqui era a confirmação, já tinha saído o laudo da perícia. Viram que a menina não respirava, não tinha batimentos cardíacos. Aí o mundo de Jairo desmorona, porque enquanto ela estava viva, ainda existia esperança. Ainda existia esperança para aquela menina, porque ela ainda estava viva, ela ainda respirava, tinha chance de ser curada. Mas agora com a morte, impossível. Para Jairo era impossível. A tua filha já está morta, encerrou, Jairo, acabou. Não tem mais chance. A partir do versículo diz: não incomodes o mestre. Porque quando já tem o fim decretado, domingo passado a gente estava falando disso aqui, Eu preguei aqui isso, que é muito mais fácil para o ser humano decretar o fim do que o recomeço, do que uma nova chance. Essa pessoa vem até Jairo e diz: olha, Jairo, já acabou, não tem mais chance, não tem mais jeito. Não incomoda Jesus com isso, mas não. Já acabou a esperança, tua filha já morreu. Mas eu quero te dizer uma coisa ainda, que seja cenário final, ainda que pareça que tudo está perdido, não tem mais chance, não tem mais jeito. O teu advogado já te disse que não tinha mais jeito, o teu médico já disse que não tinha mais jeito, ou o teu esposo já disse que não tinha mais jeito, a tua mulher já disse que não tinha mais jeito, a tua família, os teus amigos, ou mesmo a tua empresa já disse que não tinha mais jeito. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Jesus ele fala no versículo de número 50: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não tenha medo, não se atemorize, não fique aterrorizado, porque Jesus está dizendo: crê somente e será salvo. Crê somente e vai ser resolvido. Crê somente que eu tenho a solução. Crê somente que eu tenho poder. Crê somente que eu tenho autoridade. Não temas, crê somente que Jesus ele vai resolver a tua situação. Glória a Deus. Versículo de número 51. Entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Estava todo mundo lá chorando. Se contratava uma banda, os instrumentistas, os flautistas, que tinham a missão de oficializar o luto. Na época de Jesus era assim: quando uma pessoa falecia, eles contratavam flautistas, pessoas que tocavam tambores, para oficializar o luto. Aí Jesus ele entra, deixa a multidão do lado de fora e entra com Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina, que estavam desesperados. Aí Jesus vê aquele pessoal que supostamente poderia ser a família de Jairo, a família da mulher de Jairo, os amiguinhos da filha de Jairo estavam lá também chorando. Aí Jesus, como ele não suporta o choro, sofrimento humano. Jesus, que a Bíblia diz que ele foi sofredor em todas as coisas, ele sabia a dor, ele sabia sentir a dor das pessoas, ele se colocava no lugar das pessoas. Ele diz: não choreis, não está morta, mas dorme. O versículo 53 diz que riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava vendo que a morte estava decretada. Jesus sabia que a sentença lá era final, não havia mais jeito. Jesus não era bobo a ponto de dizer que a menina estava dormindo. Obviamente ela estava morta, ela havia sido morta, foi constatado que ela tinha morrido. Mas Jesus queria dizer o seguinte: está vendo a morte? Vocês não dizem que a morte é o final, vocês não dizem que morreu, acabou. Eu digo que a morte para mim é um sonho. Eu tenho o poder de fazer levantar da morte, eu tenho o poder de ressuscitar, eu tenho o poder de restituir a vida, eu tenho o poder de restituir o fôlego de vida, o fôlego de vida. Eu tenho poder e autoridade sobre a morte. A morte não é final, porque eu sou o começo, e se eu sou o começo, eu vou trazer vida e vida de verdade neste tempo. A morte não é o final.
chorar quando Jesus está presente. Quando Jesus chega, Ele que é a vida, a morte tem que se retirar. A morte tem que deixar a mesa, porque Jesus é a vida, e Ele vai dar a vida à tua casa, Ele vai dar a vida ao teu serviço, Ele vai dar a vida à tua família que está perecendo, que está morrendo. Jesus está dizendo esta noite: eu tenho vida, e vou entrar com vida e com providência na tua casa. Versículo 54 diz, já vou encerrar a palavra. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina, levanta-te. Que é antônimo de estar prostrado, estar deitado. Deixar a prostração. Porque hoje Jesus ele está entrando na tua vida. Tem muita gente que está prostrada, tem muita gente que está caindo. Mas é na ordem do mestre desta noite para se levantar. Você nem sabe cair com os problemas, caiu com a depressão, caiu com a ansiedade, caiu com a enfermidade, caiu com a crise, caiu com os problemas conjugais, ou caiu com os vícios. Nesta noite a ordem do mestre para você é: levanta-te, porque eu te tomo pela mão. Nesta noite eu tenho a tua mão direita e te levanto nesta noite. Oh Jesus, eu não tenho força para levantar. O mestre que hoje está pegando na tua mão, ele vem na tua mão dizendo: levanta-te, põe-te de pé. A ordem é para ficar de pé, a igreja tem que ficar de pé, você tem que ficar de pé, prostrado, no chão, a cama não é o teu lugar é de pé, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja fica de pé, literalmente, em nome de Jesus. Gostaria de orar encerrando. E vou passar para a dirigente. Não, posso orar encerrando? Vou orar encerrando essa noite. Que Deus abençoe os amados irmãos. E eu gostaria de complementar esta oração para que você tenha mais fé em Deus. Porque Jesus disse: crê somente. Jesus disse: crê somente e será salvo. Faça esta oração com fé. Creia e saia